Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Matemática Descomplicada, comigo, professor Vander Luiz, e será um enorme prazer ajudá-lo a perder seus medos quando ouve a palavra matemática e aprendê-la verdadeiramente, de forma clara e objetiva. Bom pessoal, dentro do tema equações, nós vamos aqui priorizar e dar bastante ênfase a uma das equações mais importantes da matemática, que é a equação do segundo grau, certo? Primeira coisa que vocês precisam saber sobre a equação do segundo grau são os termos de uma equação. Como a gente já viu, o grau da equação é determinado pelo maior expoente em sua variável. Então aqui a gente observa que a gente tem a variável 2 como maior expoente. Então por isso que a gente denomina equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Quando que a equação do segundo grau é completa? Quando ela possui os três coeficientes. Quem são os coeficientes? É o A, o B e o C. Então, uma equação completa, ela vai possuir os três coeficientes. Exemplos de equação completa: 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Observem sempre que os coeficientes serão sempre números, sempre a parte numérica da equação, e as variáveis elas vão estar sempre com o x ao quadrado e com o x. Então, quem seriam os coeficientes dessa equação aqui? Então, a gente determinaria quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, qual é o número que está ocupando o lugar do A na equação, na definição da equação? Quem está no lugar do A é o 2. Quem é que está no lugar do B? O 3. E quem é que está no lugar do C? O 5. A gente também pode escrever essa equação invertida. Por exemplo, 4 mais 5x ao quadrado mais 8x igual a zero. E de novo a gente vai determinar o A, o B e o C. Quem é o A na equação? Sempre quem acompanha o x ao quadrado. Então a gente não pode aqui dizer que o A é o 4. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então o A é 5. O B é sempre aquele que acompanha a variável x, no caso, 8. E o C é o numeral, o algarismo que fica sozinho, que nesse caso da equação é 4. Mas existem equações de segundo grau que a gente denomina incompletas. É quando falta um dos termos. Mas prestem atenção que o termo ax ao quadrado sempre e em todas as equações de segundo grau vai existir, porque senão ela não se torna mais uma equação de segundo grau. Se a gente tirar o ax ao quadrado dessa equação, o maior expoente vai ser 1 do x. Então ela se tornaria uma equação do primeiro grau. Então nas incompletas o ax ao quadrado sempre vai aparecer. Ele pode aparecer sozinho, igualado a zero, pode aparecer junto com o bx ou pode aparecer junto com o c. Exemplos de equações incompletas: 2x ao quadrado igual a zero, por exemplo. Quem é o a nessa equação? O 2, que é quem acompanha o x ao quadrado. Quem é o b? Não tenho, então a gente coloca zero. Quem é o c? Também não tenho, colocamos zero. Se a equação fosse outro exemplo: 4 mais 5x ao quadrado igual a zero. Quem é o a nessa equação? Sempre quem acompanha o x ao quadrado. 5. Quem é o b? Sempre quem acompanha o x. Tem algum valor acompanhando o x? Não. Então a gente representa como zero. Quem é o c? Sempre o número sozinho. Nesse caso é o 4. Certo? Então esses são os termos de uma equação que pode ser completa ou incompleta. Agora vamos falar sobre raiz ou zero de uma equação. Como é que a gente encontra a raiz de uma equação? O que é a raiz de uma equação? A raiz nada mais é do que o valor que a gente substitui na variável, nas variáveis x,
que fazem com que a igualdade seja verdadeira, ou seja, com que a gente tenha zero igual a zero no final, porque aqui a gente tem toda a equação igualada a zero. Então a gente vai escrever a equação aqui embaixo, menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a zero. E a gente vai verificar se 1 e o 5 são raízes dessa equação. Então a gente vai começar pelo 1. Então qual é o objetivo? Substituir todos os x por 1. Então eu tenho menos 3 vezes, o 3x o 3 está multiplicando o x ao quadrado, então vezes 1 ao quadrado, mais 18x é 18 vezes x, que a gente vai trocar o x por 1, menos 15 igual a zero. Então qual é o objetivo? É que ao final de calcular toda essa parte aqui, a gente chegue no resultado que é zero. Lá no final tem que dar zero igual a zero. Se der zero igual a zero, significa que o 1 é a raiz dessa equação. Então aqui a gente vai começar resolvendo a potência. Então tenho menos 3 vezes 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, mais 18 vezes 1, menos 15, igual a zero. Menos 3 vezes 1, menos 3. 18 vezes 1, 18. Menos 15, igual a zero. Menos 3 mais 18, diminui e conserva o sinal do número maior, fica mais 15. Menos 15, igual a zero. Mais 15 menos 15, zero. Então a equação corresponde. Zero igual a zero. Como a gente chegou no valor de zero no final, significa que o 1, sim, ele é solução dessa equação. Ele é raiz dessa equação. A gente vai fazer o mesmo processo com o 5 e vai verificar se a gente chega no mesmo resultado final. Fizemos o cálculo utilizando 1, que agora a gente vai substituir o x por 5. Então temos menos 3 vezes 5 ao quadrado, mais 18 vezes 5, menos 15, igual a zero. Primeiro resolvemos a potenciação. Menos 3 vezes 5 elevado ao quadrado, 25. Mais 18 vezes 5, menos 15, igual a zero. Menos 3 vezes 25, menos 75. Mais 18 vezes 5, 90. Menos 15, igual a zero. Menos 75 mais 90, diminuindo e conservando o sinal do número maior, temos mais 15, menos 15, igual a zero. Mais 15 menos 15, zero, correspondente a zero. O que significa isso? Que o 5 também é raiz da equação. Ou seja, 1 e 5 são raízes da equação? A resposta é sim. Resolvendo mais um exemplo, a gente vai utilizar a mesma equação, só que agora a gente vai mudar a raiz. Em vez de 1 e 5, agora a gente vai usar o 3. E a gente vai verificar se o 3 é a raiz dessa equação. Mesmo processo. Primeiro substituímos as variáveis pelo valor numérico que é 3. Então temos menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 18 vezes 3 menos 15 igual a zero. Primeiro vamos resolver a potenciação. Então temos menos 3 vezes 3 ao quadrado, 9, mais 18 vezes 3 menos 15 igual a zero. Menos 3 vezes 9, menos 27. Mais 18 vezes 3, 54. Menos
15 igual a zero. Agora temos a diferença de 54 e 27, que é 27. 27 positivo, porque o 54 é maior do que o 27. Menos 15 igual a zero. O que acontece agora no final? Nós temos mais 27 menos 15. 27 positivo menos 15, mais 12. Mais 12 é a mesma coisa que zero? Não, é diferente. Então 3 é raiz da equação menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a zero? Não. Então temos aí dois exemplos. No primeiro exemplo, os dois valores dados eram raízes da equação. Agora, se a gente for verificar o 3 não é raiz da equação. Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e que realmente tenham aprendido, porque esse é o meu maior objetivo aqui no canal. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações referentes a novos vídeos, compartilhe o link dos vídeos com os seus colegas. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu Instagram, @professor Vander Luiz. Fique à vontade para mandar um direct caso tenha ficado alguma dúvida. Fique à vontade também para mandar sugestão de novos conteúdos para novas videoaulas, porque o meu maior objetivo aqui é realmente ajudar a descomplicar a matemática. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.